Vamos lá, então. A gente tem aqui nessa letra B outro exercício no qual a gente precisa esboçar, né? Então a gente quer esboçar o gráfico dessa função trigonométrica menos 4 vezes seno de x. Lembrando, esboçar o gráfico é só fazer um pequeno rascunho, né, do gráfico. É um rabisco que razoavelmente represente aí o formato do gráfico dessa função, né? Eu tentei aqui mais ou menos colocar um passo a passo só para a gente poder sistematizar o nosso raciocínio, para a gente não ficar tão perdido naquilo que a gente precisa fazer, tá? Não necessariamente você precisa seguir esse passo a passo, a gente só coloquei ele aqui para que a gente não se perca, tá? Mas depois que a coisa vai ficando mais automática, geralmente você não precisa mais desse passo a passo assim, de maneira tão rígida. Mas nesse início vamos segui-lo, tá? Então vamos lá, primeiro passo. A gente quer calcular, então, beleza? Então a gente está aqui, ó, primeiro passo. A gente tem que calcular tanto a amplitude quanto o período, beleza? Aqui a gente já não tem tanta dificuldade porque a amplitude ela já é dada na questão, né? Só lembrando, a amplitude de uma função trigonométrica ela é dada por esse valor, pelo menos pela parte positiva desse valor, que está multiplicando a função aqui por fora dela, né? Então tem um númerozinho multiplicando a função, isso vai informar para a gente a amplitude, tá? Essa amplitude, depois eu apago isso aqui, ela vai informar para a gente o quão esticada a função tá na vertical, tá? Tanto aqui para cima quanto aqui para baixo. É como se aqui fosse o eixo dela, o eixo X, ou o eixo de simetria, se ela tiver deslocado um pouquinho na vertical. E a amplitude, ela fornece para a gente justamente essa informação, tá? Quão esticada a função está, tanto para cima quanto para baixo. Beleza? Vou apagar esse aqui. E aí, para nossa sorte, ela já vem informada na questão, né? Por exemplo, nessa letra B, a amplitude ela vale 4. Tá? Geralmente a gente coloca o valor positivo dela porque ela representa uma distância, tá? Então, geralmente distâncias a gente denota com valores positivos, tá? Tem esse menos aqui, só que esse menos ele só vai ter o efeito de refletir o gráfico para baixo, tá? Eu posso fazer o desenho aí das duas funções, só para comparar, a gente pode desenhar a função 4 vezes o seno de x, com o 4 aqui positivo, e desenhar essa função, claro, a gente vai ter que fazer, que é a função do exercício, menos 4, tá? Esse menos, ele só vai ter o efeito de fazer uma reflexão desse gráfico em torno do eixo x, nesse caso que é o eixo de simetria, mas não vai ter mais efeito nenhum. Por isso que a gente considera aqui a amplitude como sendo um valor positivo, tá? Então a gente coloca aqui o valor positivo mesmo dela, porque esse sinal de menos ele é irrelevante em termos de amplitude. O período. O período a gente calcula como 2π dividido pelo módulo de c, tá? Esse c aqui, ele é informado também na função, é o número que aparece multiplicando o x aqui, beleza? Se não aparecer ninguém multiplicando x, é porque, na verdade, tem um número 1, ele só está oculto aí, mas tem um número 1 aqui, beleza? 1 vezes x é o próprio x, a gente só não escreve. Então, para essa função da letra B, a gente sabe que aquele c, aquele parâmetro c, vale 1, positivo mesmo. Tá? Então, o nosso período vai ter essa cara aqui, 2π dividido pelo módulo de 1. Tá? E aí a gente vai ter 2π dividido pelo próprio 1, porque o módulo do número entrega o número positivo para a gente. Qualquer número que a gente divida por 1 dá o próprio número. Então, o período dela é 2π. Beleza? Vamos lá, então. A gente achou aqui no primeiro passo tanto a amplitude quanto o período, tá? Período igual a 2π. Vamos para o segundo passo. Então, o primeiro passo era só isso. A gente tem que saber essas duas informações que elas são mais... Elas têm a ver aí com o formato, elas vão influenciar o formato do nosso gráfico. Segundo passo, eu coloquei assim, né? Ajustar, então eu coloquei entre aspas aqui, porque a gente vai entender o que a gente tem que fazer, os valores de x numa pequena tabela que a gente vai desenhar, se necessário. Tá? E aí a gente tem que entender um pouquinho do que eu quero dizer com se necessário. Tá? Em alguns casos, esse ajuste não vai ser necessário porque a função com a qual a gente está trabalhando aqui, por exemplo, essa função é 4 vezes o seno de x, certo? Eu vou apagar um pouquinho esses rabiscos aqui só para a gente não se embaralhar todo, tá? A função é 4 vezes o seno de x. A gente fez um cálculo aqui para o período e viu que o período vale 2π, tá? Esse período 2π, ele é exatamente igual ao período da função seno de x
pura, né? A padrão, digamos assim, a função f de x igual a seno de x, que é a função que nos fornece uma base de comparação. Até eu escrevi ela aqui na tabela e a gente vai sempre trabalhar com ela, tá? Essa função seno de x, ela tem um período exatamente igual a 2π, beleza? Por quê? Olha, não tem ninguém multiplicando o 1 aqui dentro do parênteses, certo? Então a gente já sabe que para ela também aquele czinho, aquele parâmetro c, ele vale 1, certo? E isso faz com que o período dela valha 2π, tá? Isso também aconteceria com a função cosseno de x, beleza? Mas aqui é o seno. Então, eu coloquei aqui no segundo passo que a gente tem que ajustar os valores de x na tabela, se necessário, porque só vai ser necessário quando o período da sua função do exercício for diferente de 2 vezes π. Aí a gente faz um pequeno ajuste, vai ser nos próximos exercícios, provavelmente isso vai aparecer aí, tá? Mas quando o período for igual a 2π, não há necessidade, como é o caso do exemplo aqui, de a gente fazer esse ajuste, tá? Então aqui, para o nosso exemplo, tá? Não tem nenhum ajuste que a gente tenha que fazer no eixo x, tá? Esse ajuste ele vai acontecer nos valores de x, que é a parte horizontal do nosso gráfico, tá? Nesse caso, não vai ser necessário ajuste, porque a função com a qual a gente está trabalhando, tá? Ela tem só o xzinho lá dentro do parênteses, beleza? Então, isso faz com que o período dela seja igual ao período da função seno e faz com que seja desnecessário, nesse caso, fazer um ajuste com relação ao eixo x, tá? Eu estou falando isso porque em alguns casos a gente vai ter, sei lá, por exemplo, seno de 2 vezes x. Dentro do parênteses não tem mais o x, tem o 2 vezes x. Isso altera tanto o período, tá? O período vai ser diferente de 2π. Isso também vai alterar o eixo x, os valores que a gente vai colocar lá naquele eixo horizontal do nosso gráfico, tá? A gente vai ter que mudar um pouquinho a escala dos valores que estão aparecendo lá. É uma equaçãozinha bem simplesinha que a gente resolve, tá? Mas essa alteração é necessária, tá? Tanto porque o período altera, beleza? Quanto porque a gente vai ter que fazer alguns ajustes com relação ao eixo x, beleza? Tá? Sei lá, se fosse seno de x sobre 4. Tá? A gente já fez um exemplo sobre isso, né? Aqui também a gente teria que fazer um pequeno ajuste, porque aqui não é x igual na função pura, na função seno normal, né, padrão. Aqui é x sobre 4, a gente está pegando cada valor de x e dividindo por 4. Então, com certeza, a gente vai ter que fazer alguma alteração no gráfico, no eixo x, para abarcar, né, para abranger aí essa mudançazinha aqui no x, tá? Beleza? Então, é isso que eu quero dizer com se necessário, aqui nessa observação aqui do segundo passo. Beleza? Mas não é o caso aqui ainda. Vamos nos ater àquilo que a questão informou para a gente, tá? Mas só esse parênteses inicial para que a gente não se perca nos próximos exemplos. E aí, essa tabela ela sempre vai ter pelo menos essa cara aqui nas primeiras colunas dela. Tá? As primeiras colunas são essas aqui, ó. Essa aqui do x, essa coluna, e essa coluna aqui do seno de x, tá? Essas primeiras colunas, elas sempre vão ter essa cara porque elas vão dar uma base para a gente, aí um suporte, tá? A partir do qual a gente vai construir os nossos valores para a função do exemplo, beleza? Então, a gente sempre vai trabalhar com x igual a 0, são esses 5 valores de referência. π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Só lembrando, o 0 representa mesmo 0 graus, π sobre 2, 90 graus, π, 180 graus, 3π sobre 2, 270 graus, e o 2π, 360 graus, beleza? O seno de 0, ele vale 0. O seno de π sobre 2, ou 90 graus, ele vale 1, tá? Seno de π radianos, ou 180 graus, ele vale 0 também. Seno de 3π sobre 2, ou 270 graus, vale menos 1. E o seno de 2π, ou 360 graus, vale 0. Tá? Então, a gente tem uma alternância, né? 0, 1, 0, 1, 0. Só que a gente tem que lembrar de colocar um menos aqui, nesse último 1 que aparece. Beleza? Então, a gente sempre vai ter pelo menos essas duas colunas, a coluna do x e a coluna do seno de x, quando a função envolver um seno. Claro, se fosse cosseno, a gente teria um cosseno aqui, tá? E aí, agora a gente vai começar a fazer nossos ajustes, tá? A gente viu que o período vale 2π, e esse período ele é igual ao período da função seno de x. Então, a gente não precisa fazer nenhum ajuste aqui nesse cara, tá? Nessa coluna aqui, beleza? Então, não precisar fazer ajuste nela significa o seguinte, que a gente vai simplesmente repetir os valores que já foram dados na questão, tá? Que são esses aqui, ó. Perdão, na questão não, na nossa função base, tá? Que são esses valores dessa primeira coluna ali do x. Então, a gente vai ter que repetir o 0, o π sobre 2,
o π, o 3π sobre 2 e, por fim, o 2π, tá? Se no lugar do x, lá na nossa função, fosse um x sobre 2, então esses valores seriam diferentes. Se fosse 4 vezes x, a gente teria valores diferentes aqui nessa coluna. Não é o caso do exemplo, então a gente só repete os mesmos valores, tá? A gente não precisa fazer nenhum ajuste de escala no eixo x, beleza? Quando for necessário, a gente faz. Não é o caso aqui. E aí a gente dá uma olhada no seguinte, tá? Aqui vem a parte boa, né? A parte fácil da questão. Já que os valores de x aqui são iguais, tá? E a gente dá agora beleza, já fizemos aqui a primeira coluna, né, do nosso exercício. Agora vamos partir aqui para menos 4 vezes seno de x, tá? A gente viu que para cada um desses valores, o seno assume um valor específico aí. Então, por exemplo, quando o x vale 0 aqui, o seno vale 0 também, tá? Por enquanto vamos nos concentrar só nos valores do seno, tá? Quando o x vale π sobre 2, o seno vale 1, tá? Eu estou copiando os valores daqui, ó. Estou copiando aqui o 0, 1, beleza? Tá, deixa eu voltar aqui para o azul. Quando o seno vale π, perdão, quando o x vale π, o seno vale 0. Quando o x vale 3π sobre 2, o seno vale menos 1. E quando ele vale 2π, o seno vale 0 de novo, tá? Em tese, a gente teria isso, só que a gente tem que prestar atenção que nessa questão aqui, a gente tem esse menos 4, né? Então, a gente precisa contemplá-lo aqui, multiplicando, beleza? Então, menos 4 vezes o valor do seno de cada um desses valores de x que a gente está trabalhando. Então, menos 4 aqui, menos 4 aqui, menos 4 aqui, e ele está multiplicando, porque na função ele aparece multiplicando. Menos 4 e menos 4. Vamos ver quanto que dão esses resultados. Não são contas difíceis, dá para a gente fazer aqui tranquilo. Menos 4 vezes 0, qualquer número vezes 0, dá 0. Menos 4 vezes 1, qualquer número que a gente multiplica por 1, dá o próprio número. Então tem que dar menos 4. Menos 4 vezes 0 de novo, dá 0. Menos 4 vezes menos 1. Menos com menos dá mais na multiplicação. Então a gente já sabe que o número vai ser positivo. E a gente multiplica os dois valores. 4 vezes 1, 4. E menos 4 vezes 0, todo número vezes 0, dá 0. Beleza? Então, são esses valores que vão aparecer lá no nosso gráfico, no eixo y, tá? Então, a gente tem 0, menos 4, 0, 4 e 0, tá? Esse 4 está aparecendo aí por causa da amplitude. Ele é o reflexo da amplitude nos valores da função, tá? Beleza? Então, pronto. O segundo passo é a gente preencher essa tabela. Lembrando, essas duas colunas aqui, elas vão aparecer sempre dessa maneira, a coluna aqui do x e do seno de x, porque elas são os parâmetros de comparação que a gente vai utilizar em cada um dos exemplos, tá? E essas duas outras colunas aqui, essa daqui e essa daqui, a gente vai preencher conforme a questão, conforme o exemplo, beleza? Nesse exemplo aqui ficou com essa cara, nos outros exemplos vai ter outra cara, beleza? Vamos lá então para o terceiro passo, que é desenhar ou esboçar o gráfico da função com base nos valores da tabela, tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para essas duas colunas, que eu marquei de azul, então para essas duas aqui, e a gente vai pegar os valores de x e vai colocar no eixo horizontal, coloquei aqui, ó, x, então eles vão aparecer bem aqui, beleza? Deixa eu tirar isso aqui. E os valores de menos 4 vezes o seno de x, tá? Que são esses 0, menos 4, 0, 4, não sei o quê, tá? Eles vão aparecer aqui, certo? Então vamos lá. Vamos ver o que a gente tem. Para o x, começando daqui, então a gente vai começar aqui de cima e a gente vai descendo lá para baixo, tá? Então a gente tem 0, π sobre 2, né? Então a gente tem aqui um 0 aqui. Eu vou marcar de azul, então a gente tem um 0. A gente tem um π sobre 2, acho que eu vou colocar aqui assim. Aí a gente tem depois o π. Depois do π, 3π sobre 2, tá? Eu tô só copiando aqueles valores da tabela. 3π sobre 2, e por último, o 2π. Beleza? Eu tentei dar um mesmo espaço entre eles, entenda que nem sempre isso vai ser perfeito, tá? Porque a gente está só fazendo um esboço, e esboçar é isso, é fazer um rabisco, beleza? Mas dá pra gente entender aqui o formato da função de modo geral, pelo menos para um período dela, tá? E aí depois a gente marca os pontos que a gente encontrou aqui, ó. Tá? Para os valores de menos 4 seno de x. São valores fáceis, né? Porque, por exemplo, o 0 ele aparece aí 3 vezes. Tá? Então a gente já sabe que a gente vai ter um 0 aparecendo aqui 3 vezes.
Aí a gente tem um menos 4 aqui e um 4 positivo aqui. Tá? Então, eu vou marcar, sei lá. Vou marcar aqui em cima. Tá? Vou marcar o 4 positivo aqui e o negativo tem que ficar lá embaixo, né? Então, vou colocar aqui. Menos 4 aqui, beleza? Esses dois valores, eles vão dar limites a partir dos quais, né, ou sobre os quais a função não vai ultrapassar. Dos quais a função não vai ultrapassar, beleza? Então, são limites que a função não passa, nem de 4 e nem do menos 4, beleza? Vamos agora marcar os pares aqui que a gente tem, tá? Olha, quando o x vale zero, tá? Então, estamos aqui na primeira linha. O menos 4 seno de x também vale zero. Então, a gente tem um primeiro ponto aqui, já tinha até marcado, né? Então, tem esse pontinho vermelho aqui. Quando x vale π sobre 2, tá? O menos 4 seno de x vale menos 4. Então, aqui está o π sobre 2 e a gente tem que descer até o menos 4 aqui. Então, eu vou fazer uma bola vermelha aqui, um ponto vermelho aqui. Próximo. Quando x vale π, o menos 4 seno de x, a nossa função do exercício, vale zero. Então, o π está aqui, ela tem que valer zero. Sempre que valer zero, tá? O ponto vai estar aqui sobre o eixo x, beleza? Quando o x vale 3π sobre 2, ou seja, quando a gente estiver aqui para o x, a nossa função vale 4 positivo, beleza? Então, quando x for igual a 3π sobre 2, a função tem que subir lá para o 4 positivo. Então, vou fazer aqui ó, um outro ponto vermelho. E, por fim, quando x vale 2π, a função assume o valor zero. Tá? E quando o valor é zero, ele está sobre o eixo x, então está aqui. Tá? Então, olha, a gente tem um zero aqui, outro zero aqui no π e outro zero aqui no 2π. A gente está trazendo para o gráfico tudo que a gente tinha na tabela. Tá? Tinha 3 zeros, um no zero, outro no π e outro no 2π. A gente tinha o menos 4 aqui no π sobre 2 e o 4 lá no 3π sobre 2. Tá? A gente só traduziu aqui, de maneira visual, aquilo que a gente já tinha lá na tabela. Tá? Então, não estou fazendo nada de... não estamos tirando nenhum coelho da cartola aqui, tá? Bora lá, então. Vamos tentar desenhar, fazer agora o esboço do gráfico. A gente vai ligar os pontos, tá? Então, é assim, ó. Começou aqui no zero e aí depois ele veio aqui, para o menos 4, certo? A gente vai seguindo aí da esquerda para a direita. Então, a gente vai ter mais ou menos assim, ó. Então, a gente vai vir para cá, ela cai para cá e depois ela tem que subir aqui para o π, tá? Então, ela teria mais ou menos esse formato aí nessa primeira banda aí, nessa primeira metade do gráfico, beleza? E aí depois ela sai aí do π e vai para o 3π sobre 2, só que o 3π sobre 2 é 4, então ele está lá em cima. Então ela vai subir, 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 atinge esse limite aqui do qual ela não passa, e ela começa a descer até o 2π, de modo que ela seja zero lá no 2π. Beleza? Então o esboço do gráfico da função seria esse, tá? Essa é a função, esse é o gráfico da função, menos 4 seno de x, tá? Esse menos 4 aqui na frente indica que a amplitude vale 4. A gente fez esse cálculo. De fato, a amplitude é essa distância aqui, ó. Do eixo de simetria, nesse caso o eixo x, tá? Até o topo aqui, até esse pontinho aqui, tá? Isso aqui, ó, vale 4. É aqui que está a amplitude. Mesma coisa seria aqui, ó, ela é simétrica. Então, a amplitude, ela seria isso daqui, ó. Tá? Então, amplitude vale 4, beleza? Essa é a amplitude que a gente descobre lá na função, beleza? O período é esse aqui. É essa distância, né? O período está bem aqui, ó. Saindo do zero, chegando até o 2π, beleza? Essa distância aí é o que a gente chama de período. É o mínimo necessário para que a função comece a se repetir. A partir daqui ela vai se repetir, tá? Ela vai descer até o menos 4, depois ela sobe de novo, tá? E aí, indefinidamente, ela assume esse padrão, beleza? A gente precisa desenhar aqui só um esboço, então vale aqui o desenho de apenas um período, tá? Se essa função tivesse uma amplitude, ou perdão, se esse valor não fosse menos 4, mas fosse 4 seno de x, a única diferença é que ela ia começar positiva, então ela ia começar assim, ó. Deixa eu tentar fazer, pode ser de azul mesmo. Ela ia começar assim, ó. Ela ia atingir o 4 aqui primeiro, depois ela ia cair para o zero de novo, para o π. E depois ela ia descer para o menos 4 e de novo ela seria zero aqui no 2π. Ela está refletida, tá? Como se o eixo x fosse um espelho
que reflete essa função. Nesse caso, ela ficou refletida para baixo, porque era menos 4. Se fosse só 4, ela começaria para cima e depois ela desceria. Tá? O efeito aí do sinal de menos é esse, ele reflete a função no eixo x, nesse caso. Tá? Mas o esboço da função é esse daqui.